Exame de 2006, primeira fase. Esta é a questão número 2 da escolha múltipla. É uma pergunta de funções, é daquele género de pergunta que é habitual aparecer nos exames também, que relaciona, que envolve funções com sucessões. E é-nos pedido um limite de g de u de n, quando o n tende para mais infinito. Posso já aqui alertar que estes n's que nos aparecem aqui em sucessões tendem sempre para mais infinito. Ou seja, termos aqui esta situação, que o n tende para mais infinito. Se não tivéssemos nada, é muito normal que isto noutros testes possa aparecer apenas assim. Limite de g de u de n, ok? E não tem aqui nada por baixo. Não tem nada por baixo, o n tende sempre para mais infinito em sucessões, ok? Portanto, estar aqui n a tender para mais infinito ou não estar, era a mesma coisa. Cuidado que em funções já não é assim, ok? Em funções o nosso x pode tender para muitos valores, então tem sempre que estar aqui em baixo e indicar qual o valor para onde ele tende. Como em sucessões está sempre a crescer para mais infinito, por vezes não é indicado, ok? Bom, eu vou então tentar explicar como é que nós devemos fazer estas questões que envolvem sucessões. Nós temos então este limite para calcular. Isto é o que nos estão a pedir, eu vou colocar também aqui o n, não há problema nenhum. Então o que eu sugiro que façam nestas perguntas é sempre a mesma coisa. Vamos ver este limite de g de u de n, vamos olhar para este u de n como se fosse a variável do g. Até porque o u de n está no lugar da variável da função g, certo? Está no lugar do x, não é? Está aqui no lugar do x. Portanto, poderemos olhar para o u de n como sendo a variável. Então, nós primeiro teremos que saber, para eu ir aplicar à minha função g, que está aqui em cima, que está definida em função de x, não é? Para ir aplicar o limite, eu preciso primeiro saber para onde é que tende a variável. Geralmente será o x, mas neste caso não é o x, é o u de n. Então eu preciso saber o meu u de n para onde é que tende, para que valor tende, de que valor se aproxima. E depois posso aplicar o limite a esta função como se fosse um x. Ok? Então, primeira coisa, vamos calcular, isto é o que se faz sempre, vamos calcular o limite de u de n, para saber para onde é que tende o u de n. Para saber para onde é que tende, vamos calcular o limite, ok? Lá está, o n tende sempre para mais infinito, não era preciso sequer colocar aqui. Então, eu quero fazer o limite de n mais 1 sobre n ao quadrado. Portanto, o meu n a tender para mais infinito. O que é que eu faço? Vou aqui aplicar limites, fica o mais infinito sobre mais infinito. E isto é uma indeterminação, não é? Temos aqui uma indeterminação. Como é que vamos resolver esta indeterminação? Bom, aqui poderemos utilizar aquela técnica de fazer as indeterminações quando estamos com polinómios no numerador e no denominador. Tendo polinómios no numerador e no denominador, poderemos ficar apenas com os termos de maior grau. Isto acontece porque nós colocamos em evidência o termo de maior grau no numerador e denominador. Portanto, estas técnicas estão também explicadas ao pormenor nas aulas de limites, que podem ver no módulo 2, ok? E eu aqui vou abreviar e aplicar a prática, não é? O que é que nós poderíamos fazer de forma mais rápida, até porque é de escolha múltipla. E poderão sempre fazer isto sempre que tivermos polinómios em cima e em baixo, e o n, ou no caso até de ser funções, o x tem que tender para mais ou menos infinito, para eu aplicar esta técnica. Então, poderemos ficar apenas com isto, n sobre n ao quadrado, ok? O 1 desapareceu porque eu fico com o termo de maior grau no numerador e denominador. Bom, o que é que vai dar aqui? Agora simplifico os n's, portanto aqui tem um n, aqui tem n vezes n em baixo, corta um n com um destes e ficamos com o limite de 1 sobre n. E agora aplico limites. Não nos vamos esquecer que o meu n está sempre a tender para mais infinito, o n, ok? Então 1 sobre mais infinito dá 0. 0 mais, ok? E portanto, o meu u de n, a sucessão u de n, tende para 0 mais, ok? E como é que eu poderei então calcular este limite? O limite de g de u de n quando u de n tende para 0 mais. Vou à minha função, aplicar limites, porque eu sei que o que está aqui no lugar da minha variável tende para 0 mais. Eu posso até olhar para este u de n como sendo o meu x agora. Vou ali aplicar e substituo a minha expressão. Portanto, eu até primeiro posso fazer aqui esta, portanto, o limite de e de u de n mais 5 sobre 2 mais cosseno de u de n, só para ficar um pouco mais simples, talvez. O meu u de n tende para 0 mais, e portanto posso aplicar limites. Vou aplicar limites, é levantado a 0 mais 5 sobre 2 mais cosseno de 0 mais. Aqui também é 0 mais, não é?
Vamos ver quanto é que dá. Qualquer número levantado a 0. É levantado a 0 dá 1. 1 mais 5. 2 mais cosseno de 0. Cosseno de 0 dá 1. 1 mais 5, 6. 2 mais 1, 3. 6 é dividido por 3 dá 2. Pronto, temos o limite então calculado, ok? Resposta C. E pronto, deixo só aqui mais uma dica, que é, caso, portanto, o único sítio deste exercício onde eu estou a pensar, bom, se calhar os alunos podem não ter percebido bem, talvez seja aqui neste limite, portanto, se o aluno não estiver preparado para, portanto, não entendeu bem esta passagem, então, eu não vou explicar aqui ao pormenor, mas vou encaminhar aula de limites, módulo 2, está lá explicada como é que se resolve cada indeterminação, o 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, o 0 vezes infinito, ok? Estão lá todas e, portanto, é o momento, se não percebeu este passo, é o momento para regressar a essa aula, ok? Então, até uma próxima!